tem 55 anos de idade, é natural da Covilhã, vive em União de Facto. No percurso académico, destaque para a licenciatura em Sociologia pela UBI, Universidade da Beira Interior, e pós-graduação em Gestão e Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Na experiência profissional e política, trabalha há mais de 20 anos no STAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, como técnico superior. Foi eleito na Assembleia da União de Freguesias de Covilhã e Canhoso. Este é o perfil do candidato da CDU, Coligação Democrática Unitária, Jorge Fael, à Câmara Municipal da Covilhã. Jorge, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista, por se ter dirigido aqui aos estúdios da Beira Baixa TV. Decidiu avançar com esta candidatura e abraçar este desafio. Porquê? Não é a primeira vez. O meu partido, que integra o PCP, Partido Comunista Português, que integra a Coligação Democrática Unitária, decidiu, os seus organismos de direção decidiram endereçar-me uma vez mais o convite para encabeçar o projeto da CDU, neste caso à Câmara Municipal da Covilhã, e confesso que não foi preciso muito tempo para refletir, decidi aceitar e é com renovada determinação que aqui estou para enfrentar este desafio novamente. Diz que quem sente os problemas e sabe que pode contribuir para um concelho melhor do que agora é, tem de estar disponível para o fazer no lugar onde esse contributo é mais eficaz. É exatamente isso. Eu creio que a Câmara Municipal, pelas atribuições, pelas competências, tem a obrigação de contribuir para transformar para melhor a vida da cidade, do concelho, e, portanto, esse é o lugar adequado para o fazer. E, como disse bem, eu sinto os problemas, estou preparado, sei o que quero, integro um projeto que é autárquico, que tem provas dadas, que é a CDU, em muitos concelhos deste país e também na Covilhã. Não somos maioria, mas nos órgãos autárquicos onde participamos damos um contributo muito sério, muito coerente, com propostas de transformação e, portanto, neste caso, a Câmara é o lugar ideal para o fazer. E Jorge, como é que olha para a autarquia a que se candidata, que tem a gestão socialista há 3 mandatos seguidos, e quais as 3 principais propostas para a gestão da mesma? O Conselho tem ainda hoje diversos problemas e sérios na nossa perspectiva. Há bloqueios muito sérios no domínio da mobilidade, dos transportes. O Conselho da Covilhã, nesta matéria, é um concelho a várias velocidades. Nós temos uma concessão urbana, ela própria também com vários problemas, ao nível dos horários, dos abrigos dos passageiros, da qualidade da frota. E depois há uma concessão fora da cidade, entre o eixo Teixoso-Tortozendo, que está delegada na Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, que gera os transportes nas freguesias mais afastadas da sede do Concelho, e há uma desigualdade tremenda, uma falta de equidade entre quem reside neste eixo urbano e fora deste eixo urbano. Defende que quem não tem viatura própria nas freguesias está praticamente confinado. Estamos a falar de 5 freguesias. Fora dos períodos letivos, a maior parte da população do concelho que reside fora deste eixo urbano, de facto, tem muitos problemas no plano da mobilidade. E se não tiver viatura própria, em alguns casos, tem mesmo sérios problemas em conseguir deslocar-se para o trabalho. Isso causa assimetrias, também desigualdades? Sim, nós estamos a falar de um passo social, por exemplo, de São Jorge da Beira para a Covilhã, custa 150 euros, não é? Enquanto que o passe na Covilhã hoje custa cerca de 40 euros. Não é? E, portanto, há aqui uma desigualdade que é preciso resolver. A questão dos transportes, o acesso aos transportes públicos de qualidade, com preços acessíveis, convenientes, é uma prioridade da CDU. E, portanto, essa será mesmo uma das primeiras matérias. Considera também que o centro é caótico. Dia 12 de outubro. Porque a CIM lançou um concurso público, tanto quanto sabemos, um concurso público internacional para uma nova concessão
que abrange naturalmente, naquilo que diz respeito à Covilhã, estas freguesias rurais, mais afastadas, ou seja, que não integram a concessão urbana. Sobre esse concurso, eu procurei informação, mas atualmente não sei. Esse concurso anda na casa dos quase 19 milhões de euros. A data final da apresentação de propostas foi em janeiro, estamos em agosto e até agora nada se sabe. Há a promessa de que, com esse novo concurso, haverá a possibilidade de reduzir o preço que é hoje praticado por quilómetro. Havendo essa poupança será dirigida para mais percursos, para mais horários, embora não se diga nada, pelo menos publicamente, em relação às tarifas, mas a verdade é que o problema da mobilidade, quer em transporte público e rodoviário, quer na própria ferrovia, que tem que ser potenciada, todo este eixo urbano entre Guarda até Vila Velha de Ródão, fala-se no metro de superfície, não, mas é preciso tem que ser uma prioridade, e temos que nos sentar à mesa, eleitos, Administração Central, IP, CP, concessionários, rodoviários. De facto, este problema tem que ser resolvido. Defende também que o centro é caótico e defende, por isso, uma variante na cidade. No plano da mobilidade, depois temos ainda o próprio estado das vias rodoviárias em todo o concelho, muitas das vias estão abandonadas. Isso é referência diária por parte das pessoas. As estradas não foram mantidas ao longo destes anos todos. Há agora um esforço da Câmara, à última da hora, por administração direta, e eu acho que é um bom caminho, apostar na administração direta. Nós, na CDU, sempre defendemos o reforço dos meios e das capacidades da própria autarquia para dar resposta também nesta área e noutras, mas a verdade é que, em termos globais, o estado das vias rodoviárias no concelho é precário e, portanto, é preciso um investimento muito significativo para resolver os problemas que existem. Isso exige planeamento e alocação de verbas anuais para ir colmatando os problemas que existem. E esse planeamento não existiu. Depois, falou na variante. Essa é uma obra que está prometida, equacionada há décadas e que durante estes 12 anos de governação do Partido Socialista não avançou. Que permitiria escoar ali o trânsito? Nós temos, de facto, um problema no centro da cidade, que é o acesso à serra, e no inverno nós temos imagens perfeitamente caóticas. Basta caírem os flocos de neve e há uma afluência à cidade e à serra fora do normal. Às vezes o tempo que demora a chegar da cidade até lá acima já derreteu a neve. Porque depois temos, de facto, um estrangulamento muito sério no centro da cidade que tem que ser resolvido. A única medida nas últimas décadas que eu me lembro em relação ao tráfego foi na rua Conde da Covilhã. Permitiram 2 sentidos naquela... Quem conhece a Covilhã, quem conhece a rua da qual eu estou a falar, foi uma das únicas medidas de alteração de trânsito e que permitiu ali algum escoamento, permitiu, como estava a dizer, 2 sentidos na rua Conde da Covilhã. De resto, em termos de tráfego, ou seja, há esse ponto turístico, mas depois há dificuldade em lá chegar, na vossa opinião. Durante estes 12 anos da maioria do Partido Socialista, não houve uma única medida em termos de tráfego. Não houve nenhuma medida. Provavelmente terão colocado alguns sinais de trânsito, alguma sinalética, mais uns semáforos, mas em termos estruturais não houve nenhuma medida de fundo que permitisse resolver problemas graves e bloqueios que nós temos neste aspecto. O centro histórico também, em termos de trânsito e de estacionamento, tem graves problemas que têm de ser resolvidos. Mais uma vez, é preciso colocar as pessoas a participar. E uma das nossas propostas falou em prioridades. Exato. Para além da mobilidade, para além das creches dos centros escolares, também não foi construída uma única escola em quase 30 anos. A última escola que foi construída na Covilhã foi a escola EB de São Domingos. Uma creche pública. E nós temos ainda hoje escolas que são do plano centenário, são edifícios que na altura deram alguma resposta, mas hoje não estão adequados àquilo que são as exigências às quais é preciso responder. E também aí não houve nenhuma medida de fundo, não foi construído nenhum centro escolar, e em relação à rede pública de creches, a situação é
é também ela muito difícil. Há centenas de famílias que não têm onde colocar as crianças, quer nas creches, porque não há vagas Esperam, no disponíveis, fundo, aqui um lugar na rede pública do pré-escolar. quer no pré-escolar. E nós hoje temos jardins de infância e pré-escolar a funcionar em condições muito exíguas. Há dias uma educadora dizia-me que cerca de 40 crianças brincam num corredor. Isto é numa das freguesias. Cerca de 40 uma situação que crianças se brincam num corredor pode porque não têm um agravar espaço com o encerramento anunciado do Colégio das Freiras também. Sim, e agora a solução, também à última da hora, que a Câmara, porque não houve planeamento, não é? Ou seja, nós estávamos a ver um número de famílias a crescer, sobretudo crianças, o número de vagas insuficiente para estas novas crianças que chegam à cidade. Cidade, aconselho que, apesar de tudo, continua a perder população, mas o saldo migratório vai compensando. Mas nós estávamos a ver esta situação à nossa frente e nada foi feito. E quando foi encerrado o Jardim de Infância, a CDU manifestou-se contra, sempre exigiu a reabertura daquele edifício por parte do Estado, porque nós defendemos uma rede pública de creches assumida prioritariamente pelo Estado. Essa é uma responsabilidade do Estado Central, do Governo e do Ministério da Educação e Segurança Social, designadamente, mas face à situação de encerramento do Colégio das Freiras, e hoje a Câmara, à última da hora, tem que pagar a renda mais um ano, são cerca de 78 mil euros, que a Câmara vai pagar aos proprietários do Colégio das Freiras para manter mais um ano em funcionamento. Quando devia ter trabalhado, devia ter exigido, reivindicado a reabertura do Bolinha de Neve, que nunca devia ter encerrado. E hoje tínhamos outra capacidade de resposta que não temos. Face à situação que está criada, na nossa perspectiva, a Câmara devia criar uma rede uma creche pública municipal, aproveitando, digamos, esta oportunidade, assumindo esta responsabilidade, caso o Governo a não assuma. Defendem o mesmo para os lares também? Lares, nós também defendemos uma rede pública de lares. Uma população envelhecida também, não é? Mais uma responsabilidade que tem de ser assumida pelo Governo Central, na nossa perspectiva, mas para isso é preciso ter gente na Câmara que fale grosso, quando é preciso falar grosso perante o Governo. E acha que não há? Não há, nunca houve. Nestes 12 anos de maioria do Partido Socialista não houve, mas não houve no plano social, não houve no plano dos investimentos, nas portagens, enfim, foram-se atrelando àquilo que era o movimento social e à plataforma, não podiam ficar de fora. Mas também não houve no plano da cultura, quando é preciso defender 1% do orçamento do Estado, pelo menos para a cultura, por parte da Covilhã nunca se ouviu uma voz, nem fininha, nem grossa, relativamente à exigência de investimentos para a Covilhã, também no plano da cultura. Essa voz nunca se fez ouvir. Outra prioridade é a habitação. Exato. Aí é preciso pôr... Considera que a resposta é muito insuficiente? Acho que se perdeu tempo na implementação da Estratégia Local de Habitação. É preciso correr contra o tempo, porque a situação, não sendo dramática como é nas grandes cidades, atinge também já um conjunto significativo de famílias na Covilhã. Só para lhe dar um exemplo, no último ano, em 2024, de acordo com o relatório de gestão da Câmara Municipal da Covilhã, chegaram à autarquia mais de cerca de 133 pedidos de habitação e foram respondidos 33. E, portanto, 104 famílias ficaram a aguardar habitação acessível. Habitação acessível. E depois é também o nível das rendas, né? O valor das rendas que vai sendo praticado é muito acima daquilo que são os rendimentos das famílias. Há dias um jornal noticiava que no distrito nós tínhamos o terceiro arrendamento mais baixo em termos de valores. Mas é preciso acrescentar que nós temos o terceiro salário médio mais baixo e que nos últimos anos o valor das rendas, por exemplo, só na Covilhã, em 2022, de acordo com os últimos dados, o valor das rendas subiu 17% e os salários não acompanharam. 11%. E, portanto, como disse, não sendo dramática, é uma situação que começa a atingir cada vez mais famílias. Perdemos tempo, acho eu, na implementação da Estratégia Local de Habitação. É preciso dar corda aos sapatos, como costuma dizer-se. É preciso pôr o Conselho Municipal de Habitação a funcionar, que não existe, não funciona, assim como na saúde. O Conselho Municipal da Saúde
se funciona, ninguém conhece relatório de atividades, ninguém conhece uma única medida. Considera que deveria haver mais transparência? Quando falo em transparência, falo também em participação. Nós queremos, na CDU, fazer da participação forma de governo. E falamos nos conselhos municipais, alguns funcionam, o Conselho de Educação, o Conselho da Cultura, mas precisariam de funcionar com outra perspectiva e outra concepção. Por exemplo, na cultura, o Conselho da Cultura para nós devia servir para construir o plano estratégico cultural para a cidade e para o Conselho, porque no plano da cultura um dos grandes problemas é a ausência de descentralização cultural. Como é que nós dinamizamos cultura nas freguesias ao longo de todo o ano? Como é que construímos cultura com essas populações? Considera que a transparência e a participação não passam de floreados na lapela? Palavras suas. Em muitos casos, sim. Olha, por exemplo, a CDU faz dezenas de requerimentos à Câmara Municipal da Covilhã por intermédio dos seus eleitos na Assembleia Municipal e que eu tenho a memória de dezenas de requerimentos efetuados, só um é que foi respondido. E foi porque era de um cidadão que nós encaminhámos essa pergunta, foi-nos dirigida e nós encaminhámos essa pergunta. Mas ainda sobre participação... Temos mesmo também de quer no relatório de orçamento, quer no plano de atividades, e depois nós precisamos de fazer participar as pessoas, de criar condições para que as pessoas participem. Nesse plano nós defendemos associações de moradores, os tais conselhos, falamos em condomínios industriais, por exemplo, nós temos 2 grandes parques industriais, é preciso falar com os empresários que têm as empresas nesses parques industriais, organizar a sua participação, ou seja, associações de moradores, quer do centro histórico, quer dos bairros pela cidade. Participação cívica condomínios, também. Jorge, de que forma é que o seu unidades de perfil... energia, ou seja, há aqui tanto trabalho para fazer neste plano da participação e, de facto, esse trabalho não existe por parte De que forma é que o seu perfil profissional e pessoal constitui uma mais-valia para a gestão local e, na sua opinião, quais as características que fazem de um autarca um bom autarca? Antes de eu responder a essa pergunta, ainda na participação, nós temos como uma das propostas... Mesmo para avançarmos... Temos como uma das propostas criar o maior movimento de participação que já existiu na cidade da Covilhã, que é o Covilhã em Congresso, onde nós iremos definir qual é a estratégia da cidade e do Conselho para os próximos anos, debatendo com as populações, com os empresários, com as associações, com os movimentos, habitação, desenvolvimento económico, serviços públicos, mobilidade, etc. Saúde, portanto, ao longo de 6 meses, praticamente, debater todos estes temas de forma participada e por isso nós chamamos Covilhã em Congresso. E depois chegarmos a conclusões... No fundo, aqui uma mobilização. Sim. Quais as características? O que é que faz de um autarca um bom autarca? Muitas coisas, certamente. Uma delas é estar no terreno, ouvir, escutar, porque às vezes ouve-se, mas não se escuta. Trabalho, honestidade e competência. Este é o lema da CDU, é um lema muito direto, mas é verdadeiro. E, portanto, eu creio que qualquer autarca, se assumir estas 3 dimensões, muito trabalho, muita honestidade e muita competência, e trabalhar muito com as populações e com os agentes culturais, económicos, sociais, com os sindicatos, eu creio que o trabalho será seguramente melhor. E de que forma é que o seu perfil, a nível profissional e pessoal, também pode constituir essa mais-valia? Bem, quem me conhece, Saramago dizia que as pessoas fazem os lugares e os lugares transformam as pessoas. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu fui moldado desde muito pequeno na luta contra as desigualdades, as injustiças. Com o seu pai também? Com o meu pai, com os meus avós, na exigência de uma vida melhor. E nós temos como um dos lemas ao teu lado. O que é que isto significa em termos muito simples? É que quem recorre à CDU, quem recorre ao FAEL, mas quem recorre a qualquer outro eleito ou outro ativista da CDU, do PCP, sabe que não vai sem resposta. E aqui no bom sentido, ou seja, nós queremos saber qual é o problema, queremos compreender o problema e apresentamos soluções. E não desistimos enquanto essa pessoa, essa entidade, essa coletividade não tiver uma resposta. A cidade tem que gerar coletivismo, a democracia, a cidadania não pode apenas gerar individualismo. Né? E na nossa perspectiva é assim que nós olhamos para as coisas, é assim que estamos também na política. E eu nunca virei a cara à luta e, portanto, independentemente do dia 12,
se for eleito, se tiver mais responsabilidades do que aquelas que tenho hoje, as pessoas sabem que contarão sempre comigo, poderão sempre bater à porta, poderão sempre tocar à campainha, aquilo que entenderem, porque eu estou sempre disponível. E qual é a visão de futuro para a autarquia a que se candidata? Como é que perspectiva a Covilhã? A Covilhã tem um enorme potencial, eu tenho dito várias vezes. Em vários planos? Em vários planos, nas suas gentes, na identidade, na sua história, na sua indústria, agricultura, turismo, naquilo que é investigação, inovação, desenvolvimento, com a Universidade da Beira Interior, com o centro hospitalar, com os seus empresários, com os seus trabalhadores. Portanto, tem um potencial enorme que é preciso mobilizar e canalizar para o sentido correto. É isso que vai permitir também atrair e fixar população? Sim, nós precisamos muito de fixar, de cuidar da nossa base económica que está instalada. Nós podemos falar, enfim, na vinda de diamantes, na vinda da soldadura industrial, da China, podemos falar em investimento direto em estrangeiro, tudo isso é muito importante e nós devemos apoiar, mas discutindo sempre quais são as contrapartidas públicas, porque nós, relativamente a determinados investimentos, vemos determinadas contrapartidas públicas que temos de questionar até que ponto é que devem ir essas contrapartidas para conseguir atrair investimento. Porque, no fundo, trata-se de dinheiros públicos que temos de debater coletivamente como é que eles são utilizados. Mas nós temos de cuidar de todos os setores, desde a agricultura até ao turismo, e há um desafio que para mim é também essencial. Nós temos que conseguir dirigir sem mandar. Ou seja, nós voltamos à participação, nós precisamos de mobilizar recursos públicos, privados, exigir da administração central, exigir também, os cidadãos precisam de ser mais exigentes com a sua administração territorial mais próxima, com a freguesia, com a Câmara Municipal, para mobilizar recursos face aos investimentos que são necessários. E nós, passado 12 anos, ainda hoje temos uma carência de infraestruturas significativa. Nós não temos a variante, como disse, não temos um pavilhão multiusos, não temos um parque da cidade, um parque urbano, não temos edifícios escolares capazes de responder às exigências do tempo atual, temos dificuldades em responder no plano das creches, temos uma água ainda privatizada, 49%, estamos num processo de resgate de saneamento. Considera que aí é preciso ir mais longe na redução da fatura da água? Ainda se pode ir mais longe e deve ir mais longe. Como é que se pode ir mais longe? Nós continuamos a pagar a fatura mais cara do distrito, sobretudo devido ao preço do saneamento, que é o preço. Nós pagamos o saneamento mais caro do país. Eu não sei se as pessoas têm consciência disto. Provavelmente aquelas que recebem a fatura em casa. Mas isso passa pela compra desses 49% do capital privado? No caso do saneamento, passa pelo resgate, que está em curso. Entretanto, como é público, a empresa interpôs uma providência cautelar que indeferiu o resgate. Portanto, agora julgar-se-á a ação principal, que está em tribunal. A minha pergunta é porque é que a Câmara não aprovou de início uma resolução pública, uma resolução fundamentada de interesse público para permitir que o resgate avançasse. Não avançando, continuaremos a pagar até a ação principal ser decidida em tribunal o preço mais caro do saneamento do país. Em relação às águas, nós temos um problema sério. A própria Águas da Covilhã, que é detida em 51% pela Câmara Municipal, interpôs uma ação no Tribunal Administrativo para reaver cerca de 12 milhões de euros por parte da Câmara Municipal. Ou seja, quando a empresa Águas da Covilhã foi privatizada, a Câmara Municipal, através de contrato, obrigou-se aos subsídios compensatórios, ou seja, quer em termos de preços sociais que a empresa pratica, mas que a Câmara tem que subsidiar, quer em relação a um conjunto de serviços que a empresa Águas da Covilhã presta e que a Câmara tem que pagar. Nunca pagou. E, portanto, são cerca de 12 milhões de euros que a Câmara terá de, eventualmente, vamos ver o que é que decide o Tribunal, mas o sui generis nesta história toda é que é a própria empresa detida 51% do capital da Câmara Municipal da Covilhã que interpõe, né, uma ação em tribunal para reaver essa verba. E, portanto, estar agora a falar de reaver esses 49%, primeiro vamos ver
temos que ter alguma adesão à realidade, alguma não, temos que aderir à realidade, pés bem assentos no chão e ver como é que este processo se pode desenrolar. Agora, eu creio que há ainda margem para baixar a fatura da água, sendo que, sinceramente, não será muito fácil nos próximos tempos, tendo em conta a atrapalhada que está aqui em cima da mesa. Enquanto o processo... Aliás, em relação às águas, a Câmara nunca teve um contrato de programa, aprovou agora pela primeira vez um contrato de programa, quando nós dizíamos que a Câmara estava fora da lei. Tinha de aprovar um contrato de programa que permitisse, de facto, a transferência destes subsídios compensatórios de forma clara, transparente, para a empresa Águas da Covilhã. Fê-lo agora pela primeira vez. Ou seja, ao longo que, na sua opinião, todos, não foi conduzido logo logo ao início? Não foi um erro a privatização. Nós batemos, até fomos a tribunal na altura, porque a Câmara colocou a CDU em tribunal e os seus dirigentes, porque nós chamamos aquilo uma negociata e, de facto, foi uma grande negociata, ruinosa para o município e para as populações, e ainda estamos a pagar a fatura dessas decisões, quer da venda da privatização parcial de Águas da Covilhã, quer da privatização do saneamento. Aqui no sentido literal, não é? Jorge, se não for eleito, estará disponível para ficar enquanto vereador e, se sim, admite a possibilidade de acordos ou existem linhas vermelhas? Nós vamos bater-nos pelo melhor resultado. E o melhor resultado é conseguir regressar à Câmara, sem dúvida. Eu creio que estes 12 anos de governação municipal, designadamente, demonstraram claramente que a CDU faz falta na Covilhã. A voz da CDU faz falta. Até para obrigar a Câmara a trabalhar melhor, que é coisa que não tem feito ao longo destes últimos anos. Relativamente às responsabilidades, nós estamos preparados para assumir todas as responsabilidades que o povo nos queira atribuir. Sendo vereador, assumirei, naturalmente, será ainda mais fácil o trabalho e mais profícuo. E quem nos conhece sabe que nós não fazemos política de terra queimada. Nós temos em várias freguesias eleitos e os nossos eleitos trabalham de forma crítica. Nós fazemos uma crítica contundente, como temos que fazer, mas somos também muito construtivos e muito propositivos. Nós vemos o poder local e há por aí quem quer alterar a lei, ou seja, quem ganhar a Câmara fica com a mesa limpa, ou seja, ficam os vereadores todos da mesma cor. Nós pensamos que se isso algum dia fosse concretizado, seria uma perda enorme para o poder local, tal qual ele foi conquista de Abril, ou seja, participação, o Executivo ser constituído por várias perspectivas, vozes, no fundo. Por várias perspectivas, exatamente. E naquilo que nos diz respeito, nós faremos sempre política, nunca faremos política de terra queimada, também não estamos nos órgãos para defender a paz dos cemitérios, ou seja, quando tivermos de intervir, intervimos, falaremos, denunciaremos, mas também, como estava a dizer, sempre com uma postura construtiva e propositiva. Nós queremos que a cidade e o concelho avancem, sejam mais justos, mais democráticos, mais progressistas. Nós queremos uma terra da fraternidade na nossa cidade e no nosso concelho. Jorge, quer deixar uma mensagem ao seu eleitorado? A mensagem final é que, após 12 anos de governação do Partido Socialista na Câmara Municipal da Covilhã, chega ao fim um ciclo e, portanto, as próximas eleições constituem uma oportunidade para construirmos um concelho mais organizado, mais desenvolvido, mais justo, mais solidário, e para esse trabalho a CDU cá está e, portanto, é esse o apelo que faço. Podem confiar na CDU no próximo dia 12 de outubro e quem nos conhece sabe que nós nunca viramos a cara à luta e aquilo que dizemos cumprimos. Jorge, muito obrigada por esta entrevista e pela sua disponibilidade. Obrigada. Muito obrigado. E é com esta mensagem deixada por Jorge Fael ao seu eleitorado que damos por encerrada esta entrevista no âmbito das eleições autárquicas de Portugal 2025. No dia 12 de outubro saberemos quem será o próximo ou a próxima Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.